E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho com a gente? Hoje a gente vai desvendar uma história. Bem sinistra. Uma ponte no Japão. Ponte? É uma ponte. Mas não é qualquer ponte, não. Essa aí tem uma história, como posso dizer? Uma história macabra. É macabra. É a ponte Oirambuchi em Yamanashi. O nome já dá um frio na espinha, né? Abismo das Cortesãs. Nossa, realmente, só o nome já causa arrepios. E essa ponte, ela existe de verdade ou é só lenda? Ela existe. Hum, E a história dela, bom, é uma mistura de fatos e lendas, sabe? A gente vai tentar desvendar tudo isso hoje. interessante. E que tipo de mistério envolve essa ponte? Para começar, a ponte do período Sengoku. Uma época bem violenta da história japonesa. Era um tempo de samurais, clãs em guerra, disputas de poder, sabe? Ah, sim, o período Sengoku. Um período fascinante, cheio de histórias e personagens incríveis. Pois é. E a ponte Arambuchi tá bem no meio disso tudo. E para te situar melhor, a história se passa no território do clã Takeda, um dos clãs mais poderosos da época. O clã Takeda, liderado por Takeda Shingen, o Tigre de Kai, um estrategista militar brilhante, mas também conhecido por sua implacabilidade. Isso aí. O cara era um gênio militar, mas também, digamos que ele não tinha muitos escrúpulos quando o assunto era poder. E como o Takeda se encaixa na história da ponte? Eles consolavam uma mina de ouro secreta em Yamanashi, que era tipo a fonte da riqueza e do poder deles, né? Entendi. E as cortesãs, onde elas entram nessa história? As cortesãs, elas eram, digamos, a diversão dos mineiros. Tinha 55 delas trabalhando na mina. Imagina só. Caramba, 55 cortesãs. A mina devia ser bem grande e lucrativa pra ter tanta gente assim. Mas o que aconteceu com elas? Como elas foram parar no abismo das cortesãs? É aí que a história fica tensa. Quando a mina de ouro se esgotou, o clã Takeda, pra proteger o segredo, sabe? Eles não queriam que outros clãs descobrissem que a mina estava seca. Então eles tomaram uma decisão brutal. Assassinaram todas as 55 cortesãs e jogaram os corpos num abismo. Que horror! Matar todas aquelas mulheres só pra esconder que a mina tava esgotada. Que crueldade. Pois é, e a ponte que passava por cima desse abismo ficou conhecida como Oirambuchi, o abismo das cortesãs. Faz sentido. Mas que tipo de crueldade era essa, né? Matar todas aquelas mulheres a sangue frio? Me fala. Isso era comum na época dos samurais. Infelizmente, sim. O período Sengoku era uma época de guerra constante. Os clãs lutavam pelo poder e pela sobrevivência. E nesse contexto, a vida humana, principalmente a das mulheres, não tinha muito valor. É, realmente era uma época bem diferente da nossa. Os valores e a moral eram outros. Exatamente. É difícil julgar o passado com os olhos do presente. Mas, voltando à ponte, hoje em dia ela é um ponto turístico com trilhas e paisagens bonitas. Só que a história do massacre ainda está presente lá. E como isso se manifesta? Tem alguma coisa diferente no lugar? Dizem que a atmosfera lá é pesada. Muita gente relata sentir arrepios, calafrios, uma sensação de... como posso dizer? De opressão? De De- que tem algo te observando? Isso. E alguns até dizem ter ouvido sons estranhos, tipo lamentos, gemidos. Nossa, que sinistro. Imagina você tá lá curtindo a paisagem e de repente sentir um calafrio ou ouvir um lamento de arrepiar, né? Mas me diz uma coisa, essa história das cortesãs, ela é só uma lenda local ou tem algum registro histórico que comprove o que aconteceu? Olha, é difícil dizer com certeza. A gente sabe que existiam minas de ouro na região e que o clã Takeda dominava a área. E também que a presença de cortesãs era comum, principalmente em áreas com muitos trabalhadores, tipo Minas. Então a gente tem os elementos históricos que sustentam a lenda, mas os detalhes específicos, como um massacre, o número exato de vítimas, isso já é mais difícil de confirmar. Isso já entra no campo da lenda, da tradição oral, sabe? Histórias que foram passadas de geração em geração e que, com o tempo, foram ganhando novos elementos, novos detalhes. E essas histórias, elas falam só do massacre ou tem mais alguma coisa? Tipo, será que a gente pode dizer que a ponte é assombrada? Nossa, boa pergunta. A crença em fantasmas e espíritos é muito forte na cultura japonesa. Eles acreditam que lugares onde aconteceram tragédias, tipo a Ponte Irambuchi, podem ficar, como posso dizer, impregnados com a energia desses eventos, atraindo espíritos inquietos, yokais, essas coisas. Yokais! O que são yokais? Yokais são criaturas do folclore japonês, tipo espíritos da natureza, monstros, demônios. Cada um tem suas características e histórias. Tem o Kappa, o Tengu, a Yukiona. Que interessante. E no caso da ponte, que tipo de yokai ou espírito assombraria o lugar? A lenda fala que os espíritos das cortesãs, cheias de rancor e tristeza, vagam pela ponte, buscando vingança ou paz. Elas não conseguem descansar, sabe? Elas querem justiça. Nossa, que arrepiante. Então a gente tem uma mistura de história linda e folclore que torna essa ponte ainda mais fascinante. É isso aí. A Ponte Irambuchi é um lugar cheio de mistérios e segredos. Um lugar que nos transporta para o passado, para uma época de samurais, guerras e tragédias. Mas também um lugar que nos faz pensar sobre a natureza humana, sobre a crueldade e a busca por poder.
E sobre a importância de lembrarmos das vítimas, de honrarmos a memória delas e de aprendermos com o passado para construir um futuro melhor. Na primeira parte, a gente mergulhou na lenda da Ponte Irambuti, né? Mas agora eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco no tempo e entender melhor o contexto histórico dessa história toda. O período Sengoku, a era dos samurais. Oh, eu adoro esses filmes de samurai, sabe? Cheios de ação, espadas, batalhas épicas. Me explica melhor essa época. Era tipo só guerra o tempo todo e tinha mais alguma coisa rolando? Era uma época bem violenta, com certeza. Mas o período Sengoku, que rolou mais ou menos entre os séculos XV e XVI, foi muito mais do que só guerra. Sabe? Foi um período de grandes transformações no Japão. Vários clãs lutavam pelo controle do país. Era um jogo de poder, alianças, traições. Um Game of Thrones da vida real. Exatamente. E o clã Takeda, que a gente já falou, era um dos mais poderosos. Eles dominavam a região de Kai, que hoje é a província de Yamanashi, onde fica a ponte. Uhum. E como era a vida das pessoas nessa época? Todo mundo era samurai ou tinha gente comum também? Tinha gente comum sim. A sociedade japonesa era bem hierarquizada, sabe? No topo estavam os samurais, a elite guerreira, e depois vinham os camponeses, artesãos, comerciantes. A vida não era fácil para a maioria das pessoas, principalmente para os camponeses, que viviam sob a ameaça constante de guerras e impostos. E as mulheres? Como era a vida para elas? A vida para a mulher, no período Sengoku, era ainda mais difícil. Elas tinham pouca autonomia, viviam submissas aos homens, e seu papel se resumia basicamente a cuidar da casa e da família. Nossa, que pesado. E a história das cortesãs da ponte, né? Elas foram exploradas e depois assassinadas. Que triste. A história delas é um exemplo da vulnerabilidade da mulher nesse período. Mas, voltando aos samurais, você falou de filme de samurais, né? Lembra daquele código de honra deles, o Bushido. Ah, sim. O Bushido. Era tipo um manual de como ser um samurai, né? Isso. O Bushido era um conjunto de princípios morais e éticos que guiavam a vida dos samurais: lealdade, coragem, disciplina, controle, honra. Honra acima de tudo, né? Exatamente. Um samurai devia estar sempre pronto para defender seu senhor, sua família, mesmo que isso significasse sacrificar a própria vida. Morrer em batalha era preferível à desonra. E quando o samurai fazia algo errado, que manchava sua honra, o que acontecia? Em casos graves, ele podia ser obrigado a cometer seppuku, o suicídio ritual. Seppuku. Como era isso? Era um ritual bem macabro. O samurai, usando uma espada curta, abria o próprio ventre num corte profundo. Era uma morte extremamente dolorosa, mas considerada honrosa porque demonstrava coragem e autocontrole diante da morte. Nossa, que forte. Era um código de conduta bem radical, né? Sem dúvida. Ah, Mas, voltando ao clã Takeda, a gente falou do líder deles, Takeda Shinge, né? Você acha que ele realmente era esse gênio militar que todo mundo fala? Pelo que eu sei, ele era um estrategista brilhante, mas também era implacável com seus inimigos. Tipo, na história da ponte, né? Ele mandou matar todas aquelas mulheres só pra proteger um segredo. O Shinge era um líder complexo, com qualidades e defeitos. Ele era admirado por sua inteligência, coragem e justiça, mas também era capaz de tomar decisões cruéis quando achava necessário. A gente lembrar que ele vivia numa época de guerra constante. A sobrevivência do clã era a prioridade. Exatamente. E naquela época a vida humana não tinha o mesmo valor que tem hoje. Mas, além do Shingen, o clã Takeda tinha outros guerreiros importantes. ah, com certeza. Eles tinham vários venerais habilidosos, samurais leais e corajosos. E também tinham inimigos poderosos, né? O clã Uesugi. Ah, sim! O clã Uesugi, liderado por Uesugi Kenshin, o dragão de Echigo. A rivalidade entre o clã Takeda e o clã Uesugi era lendária. Eles se enfrentaram em várias batalhas épicas. Que legal. Tipo, quem era mais forte tinha um vencedor. As batalhas entre Shingen e Kenshin foram bem equilibradas. Cada um teve suas vitórias e derrotas. E apesar da rivalidade, eles se respeitavam muito, sabe? Tem uma história famosa que mostra bem isso. Que história. Conta aí. Durante um inverno rigoroso, o clã Uesugi estava com dificuldade para conseguir sal, que era essencial na época. Ao saber disso, Shingen mandou um carregamento de sal para o Kenshin, dizendo: guerreiros não lutam com sal, mas com espadas. Nossa, que atitude nobre. Ele ajudou o inimigo num momento de necessidade. Que legal. Mas e aí, como foi o fim da linha pro Shingen? Ele morreu em batalha. Na verdade, não. Shingen morreu de causas naturais, provavelmente por causa de uma doença, mas a morte dele foi mantida em segredo por 3 anos para não desmoralizar o clã. Caramba, 3 anos. Que estratégia. Mas e depois da morte do Shingen, o que aconteceu com o clã Takeda? O filho dele, Takeda Katsuyori, assumiu o comando, mas ele não era tão habilidoso quanto o pai. Ele cometeu vários erros e acabou sendo derrotado pelo Oda Nobunaga, um dos grandes unificadores do Japão. E o clã Takeda acabou. E o clã Takeda, que era tão poderoso, acabou desaparecendo da história. Katsuyori e sua família foram obrigados a cometer seppuku para evitar a humilhação da captura. Que fim triste. Mas a história deles é fascinante, né? Cheio de batalhas épicas, heróis, traições, tragédias. Sem dúvida. E a ponte Oirambuti, com sua lenda macabra, é um símbolo dessa história, um lembrete da violência e da crueldade daquela época, mas também da coragem, da honra e da busca por poder que marcaram o período Sengoku. Verdade.
A ponte é um portal para o passado, né? Ela nos conecta com essa história de uma forma única. Mas e as lendas, as diferentes versões da história da ponte? Vamos falar sobre isso agora. Vamos. A lenda da Ponte Oirambuti, como a gente viu, tem várias versões, cada uma com seus detalhes e mistérios. E essa mistura de realidade e fantasia é uma das coisas que torna o folclore japonês tão rico e fascinante. Nas partes anteriores, a gente mergulhou na lenda da ponte, né, explorou o contexto histórico, o período Sengoku, até deu uma olhada no folclore japonês. Mas acho que agora vale a pena a gente voltar para a ponte em si, tentar entender por que esse lugar continua fascinando as pessoas até hoje. É verdade, a gente falou da história, das diferentes versões da lenda, a conexão com o sobrenatural. Mas o que faz da Ponte Oirambuti um lugar tão especial? O que a torna diferente de outros lugares históricos no Japão? Eu acho que a Ponte Oirambuti tem um poder único de nos conectar com a história de uma forma visceral. A gente não está falando só de batalhas épicas ou grandes líderes, mas de pessoas comuns. No caso, as cortesãs que foram vítimas de uma tragédia brutal. A ponte, como símbolo dessa tragédia, nos coloca frente a frente com a fragilidade da vida, com a crueldade que os humanos são capazes e com a persistência da memória. É como se a ponte fosse um portal não só para o mundo espiritual, como dizem as lendas, mas também para o passado, para as emoções, para os dramas que se desenrolaram naquele lugar. Exatamente. E essa conexão com o passado, ela é intensificada pela beleza natural do lugar. A ponte, cercada por montanhas verdejantes, rios cristalinos, trilhas que serpenteiam pela floresta, cria um contraste impressionante com a história sombria que ela carrega. É, tipo, a natureza tentando curar as feridas do passado, sabe? Cobrindo a tragédia com um manto de beleza e serenidade. Mas, ao mesmo tempo, a história da ponte, ela nos lembra que a beleza pode ser enganosa, né? Que por trás da paisagem idílica podem se esconder segredos obscuros e dolorosos. E essa dualidade, essa mistura de beleza e tragédia, é um dos elementos que tornam a Ponte Oirambuti tão fascinante. É um lugar que nos convida à reflexão, que nos faz questionar o passado, o presente, a nossa própria humanidade. E como essa história, que aconteceu há tanto tempo, ressoa no Japão de hoje? Qual a importância da Ponte Oirambuti para os japoneses contemporâneos? A Ponte Oirambuti se tornou um local de memória, um lugar para se refletir sobre os erros do passado e para honrar as vítimas da guerra e da violência. É um lembrete da importância da paz, da justiça, do respeito à vida. E essa mensagem é especialmente importante nos dias de hoje, né? Com tantas guerras e conflitos acontecendo ao redor do mundo. A Ponte Oirambuti serve como um alerta, nos lembrando que a violência nunca é a solução, que a gente precisa buscar a paz, o diálogo, para construir um futuro melhor. Com certeza. E a Ponte Oirambuti também nos mostra a força do folclore, da tradição oral, da capacidade humana de dar sentido à tragédia através de histórias. As lendas, os mitos que envolvem a ponte nos conectam com as crenças, os valores do povo japonês e nos ajudam a entender melhor a cultura, a história desse país tão fascinante. A Ponte Oirambuti, ela é muito mais do que apenas um lugar bonito, né? Ela carrega consigo uma história rica que nos faz pensar sobre a vida, a morte, a natureza humana e que nos convida a uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre o Japão, sua cultura, suas lendas. Exatamente. A Ponte Oirambuti é um lugar único que nos conecta com o passado, com o presente e com a nossa própria humanidade. E que nos inspira a buscar um futuro melhor, mais justo e mais pacífico. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho na história da Ponte Oirambuti com a gente. E fiquem ligados porque em breve a gente volta com mais histórias incríveis e mistérios de arrepiar. Até a próxima!